Bem, galera, nessa última aula do nosso curso gratuito de Fundamentos em Estratégia, eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas estratégicas que são utilizadas em cada uma dessas etapas que a gente viu aqui ao longo do curso. Então existem ferramentas que são adequadas para o diagnóstico estratégico, para o planejamento, para a implementação e coisas do tipo. E a primeira ferramenta que eu quero apresentar para vocês é as 5 forças de Porter. Essa ferramenta é bastante utilizada no momento do diagnóstico estratégico e ela tem como objetivo fazer uma análise de como o mercado que a sua empresa está inserido funciona, isso em termos de competitividade. Então as 5 forças de Porter, elas servem para aquelas empresas que estão querendo entrar em um determinado mercado e para aquelas empresas que já estão no mercado. Porter diz que todo mercado ele possui 5 forças que você precisa saber como administrar elas. A primeira é a ameaça de novos entrantes. Quando a gente fala em ameaça de novos entrantes, inevitavelmente a gente está falando de barreiras de entrada. Todo mercado possui uma barreira de entrada. Algumas são altas, outras são médias e outras são baixas. Mercados que exigem, por exemplo, um alto investimento para você ingressar são mercados que possuem barreiras de entrada muito alta. Agora, mercados que possuem baixo investimento para entrar são mercados que possuem baixa barreira de entrada. Então, se você quer, por exemplo, abrir uma loja para vender capinha de celular, você está falando de um mercado que tem baixa barreira de entrada. Normalmente, esses mercados com baixa barreira de entrada, eles possuem também muito pouca rentabilidade. Isso porque, como é mais fácil de entrar, a rentabilidade fica mais dispersa no mercado, ou seja, o retorno é menor. Agora, aqueles mercados que requerem um alto investimento para entrar, normalmente possuem uma rentabilidade mais alta também. Então, se você quiser, por exemplo, implantar um shopping center, é um mercado que possui uma alta rentabilidade e, consequentemente, a quantidade de competidores nesse mercado acaba sendo menor, o que faz com que a rentabilidade seja relativamente maior, porque tem poucas empresas para competir. Além da ameaça de novos entrantes, Porter também diz que você deve avaliar a ameaça de produtos substitutos. Essa ameaça de produtos substitutos tem a ver com qualquer modelo de negócio, produto ou serviço que possa vir a entrar em um novo mercado e alterar completamente a forma como aquele mercado compete, ou seja, mudar toda a dinâmica daquele mercado. Exemplos que a gente pode citar aqui é o caso do Uber, que mudou a indústria de transporte, é o caso do Airbnb, que mudou a indústria hoteleira, é o caso da Netflix, que mudou a indústria de entretenimento. Então, esses são produtos substitutos, que a empresa que está dentro, ela precisa ficar atenta para que ela consiga criar barreiras de entrada altas o suficiente para que a sua posição no mercado não seja alterada. Mas dentro do mercado também, você precisa analisar outras 2 forças, que é o poder de barganha dos fornecedores e dos compradores. A lógica desses 2 casos é igual, o que vai diferenciar é a visão que você está tendo, ou do comprador ou do fornecedor. Então, se você tem uma empresa e você possui poucos fornecedores para adquirir os seus insumos, significa que os seus fornecedores, perante a sua empresa, possuem um alto poder de barganha. Agora, se você não tem dificuldade nenhuma em adquirir insumos, significa que os seus fornecedores têm baixo poder de barganha. O que as empresas normalmente querem é que os fornecedores tenham um baixo poder de barganha e não alto. E a mesma coisa vale para os seus clientes, os seus compradores. Se você tem muitos clientes para ofertar o seu produto, significa que o comprador tem um baixo poder de barganha perante a empresa. Mas se você vende o seu produto para poucos clientes, significa que o comprador tem um alto poder de barganha perante a empresa. Novamente, o que toda empresa quer é que o comprador tenha um baixo poder de barganha, para que o comprador dependa mais dele e não o contrário. E a 5ª força que Porter chama atenção é a própria concorrência em si. O que toda empresa gostaria é que ela ficasse sozinha no seu mercado. Quanto menos concorrência ela tiver, melhor, porque os lucros vão todos vir para ela. Então, o que as empresas normalmente precisam fazer? Ela tem que olhar para essas 4 forças, a ameaça de novos entrantes,
de produtos substitutos, poder de barganha do fornecedor e do comprador e pensar em estratégias para conseguir eliminar ou tornar irrelevante a sua concorrência, que é a quinta força. Então, como a gente consegue ver, o modelo das 5 forças de Porter é uma excelente ferramenta para que as empresas consigam utilizar para fazer todo esse diagnóstico estratégico e perceber quais são as estratégias que ela precisa implementar para conseguir melhorar o seu desempenho dentro da sua área, dentro do seu mercado. A segunda ferramenta muito conhecida para diagnóstico estratégico que eu quero recomendar aqui para vocês é a famosa matriz SWOT. A matriz SWOT tem como objetivo analisar os fatores externos e internos à organização, que é o que eu falei que a gente faz lá no diagnóstico estratégico. Quando a gente analisa os fatores externos da organização, a gente está falando de analisar as ameaças e as oportunidades que envolvem a organização em seu micro e em seu macro ambiente. Já quando a gente analisa a parte interna da organização, a gente está analisando as forças e as fraquezas. Ou seja, a gente está analisando sob a perspectiva dos nossos recursos organizacionais, financeiros, tecnológicos, pessoais, materiais e coisas do tipo. A matriz SWOT é uma ferramenta muito simples de ser utilizada, mas aí vem um problema. Por ela ser muito simples, muitas vezes as pessoas acabam utilizando ela apenas como um instrumento burocrático, ou seja, só para constar. Então a gente costuma ver que muitas empresas utilizam a matriz SWOT de uma forma muito genérica e não é esse o objetivo dela. Então aqui nesse momento, a forma mais correta de você preencher a matriz SWOT é primeiro fazer isso de uma forma colaborativa, ou seja, com várias pessoas, para que elas tragam várias visões distintas, e segundo, que aquilo gere uma discussão honesta. E essa honestidade na discussão, normalmente ela começa a se desvirtuar quando a gente fala das forças e fraquezas, ou seja, quando a gente está analisando os nossos próprios recursos. A tendência que as pessoas têm é de minimizar as suas fraquezas e maximizar as suas forças. Então vamos imaginar que a gente tem uma equipe que esteja utilizando a matriz SWOT. Nessa equipe tem pessoas de diversas áreas, da área financeira, da área de publicidade, da área de produção e várias outras. Vamos imaginar que a pessoa do setor de produção falou que a gente deveria melhorar um pouco o processo financeiro. Só que a pessoa lá do processo financeiro vai normalmente utilizar diversos argumentos para falar que o processo dela não tem que melhorar nada, que é muito bom. Então esse é um exemplo clássico de que a gente vê que as pessoas têm uma tendência de, quando olham para as coisas dos outros, elas costumam fazer uma análise mais fria e mais correta. Mas quando elas começam a olhar as coisas dela, elas costumam maximizar suas forças e minimizar as suas fraquezas. Então, por mais que seja uma ferramenta muito simples de ser utilizada, ela tem que ser utilizada com muito cuidado, porque, como eu disse lá no início, se você faz um diagnóstico estratégico equivocado, automaticamente o seu posicionamento e o seu planejamento e consequente a implementação e o controle estratégico vai tudo ficar errado. A outra ferramenta que eu quero apresentar para vocês aqui é a ferramenta que é utilizada tanto no posicionamento quanto no planejamento estratégico, que é o Balance Scorecard. Essa ferramenta tem como objetivo fazer um mapa estratégico da empresa. Esse mapa estratégico nada mais é do que a definição de um conjunto de objetivos que a sua empresa deve perseguir para alcançar os resultados que ela almeja alcançar. Dentro do modelo do Balance Scorecard, a gente costuma dizer que os objetivos são divididos em 4 dimensões: a dimensão de aprendizado e crescimento, a dimensão de processos internos, a dimensão de cliente e a dimensão financeira. Essas 4 dimensões querem demonstrar que você precisa olhar o seu mapa estratégico como se fosse uma árvore, em que primeiro você deve construir uma base sólida para você conseguir almejar os seus objetivos finais, que são os objetivos financeiros. Então, a dimensão de aprendizado e crescimento envolve tudo aquilo que você trata com as pessoas
que estão envolvidas na sua organização. Ou seja, se são as pessoas que conseguem atingir os resultados, se você não trabalhar bem para que elas estejam sempre motivadas e bem preparadas, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos financeiros. Mas uma vez que as pessoas estão capacitadas, elas precisam ter ferramentas suficientes para elas conseguirem agregar valor para a organização. E aí vem a dimensão logo acima, que é a dimensão de processos internos. Ali você deve melhorar todos os seus processos de negócio e de retaguarda que envolvem a organização. Os processos de negócio são aqueles que constroem produtos e serviços, e o processo de retaguarda é aquele que faz com que esses produtos e serviços sejam entregues da melhor forma possível. Se você conseguir fazer com que esses processos internos sejam eficientes, espera-se que você consiga chegar aos seus clientes da melhor forma possível também. Porque um processo de vendas, por exemplo, é um processo interno. Então, para você conseguir alcançar objetivos da dimensão de cliente, que são aqueles objetivos que estão relacionados a como você vai demonstrar e entregar o seu produto ou serviço para os seus clientes, você tem que ter processos internos muito eficientes. Então, a dimensão de cliente engloba todos aqueles objetivos que decorrem de como você vai fazer publicidade do seu produto ou serviço e qual é o mercado que você vai conseguir atender com o seu produto ou serviço. E aí, se você conseguir atingir todos esses objetivos abaixo, o aprendizado e crescimento, processos internos e clientes, você aí sim vai conseguir atingir os seus objetivos financeiros, que é a última dimensão dessa árvore chamada Balance Scorecard. Ou seja, o que o Balance Scorecard quer demonstrar é que os objetivos financeiros, eles são uma consequência de outros objetivos e não podem ser tratados de uma forma isolada. Esse é um erro que muitas empresas acabavam cometendo no passado. Elas pensavam apenas em atingir objetivos financeiros e aí esqueciam de melhorar a publicidade, de melhorar o desenvolvimento do produto e principalmente de melhorar a motivação e o clima organizacional da empresa. Depois que se estabelecem todos esses objetivos, eles vão guiar a empresa para qual caminho ela deve seguir. Então, quando você está criando um mapa estratégico, você está representando o seu posicionamento e está ajudando ao mesmo tempo a criar o planejamento estratégico. Até porque, como eu disse antes, são a partir dos objetivos estratégicos que você definiu que vão surgir as metas e as iniciativas que você vai implementar. Então, a última ferramenta estratégica que eu quero apresentar para vocês é uma ferramenta que vai servir tanto para o planejamento quanto para a implementação e para o controle estratégico, que é a ferramenta chamada de 5W2H. Essa ferramenta tem como objetivo auxiliar as pessoas a pensar e planejar os seus projetos, os seus programas e as suas ações, ou seja, as suas iniciativas. Como eu disse antes, cada iniciativa que você deve pensar e planejar deve estar ligado a um objetivo e a uma meta que já foi previamente definida lá no Balance Scorecard. O 5W2H nesse sentido, ela é uma receita de bolo de como que você planeja e controla iniciativas dentro da sua empresa. E por que ela é chamada desse jeito? Porque o 5W2H representa a sigla em inglês de quais são os aspectos que você tem que avaliar quando você está planejando e controlando uma iniciativa. Essas letras são as seguintes. Os 5W se refere ao o que, o porquê, o quem, o quando e o onde. E o 2H se refere ao como e ao quanto. Então, o que, o primeiro W, você vai dizer exatamente quais são os objetivos e metas que você precisa alcançar. Aí você vai para o segundo W, que é o why, o porquê. Nesse sentido, você deve dizer quais são as justificativas que você vai implementar aquela iniciativa. Muitas vezes, o próprio objetivo já está dizendo aquela justificativa. Então, nesse momento, você deve dar justificativas um pouco mais específicas do que o objetivo que está traçado ali atrás. Aí o terceiro W, que é o quem, você deve designar uma pessoa responsável por aquela iniciativa. Enquanto uma pessoa não tiver sido responsabilizada para cuidar daquela iniciativa, ela não vai ser executada. Isso é uma lição que vocês devem aprender. E não adianta aqui você colocar o nome de um setor.
O certo é colocar o nome de uma pessoa, porque setor não tem responsabilidade. São pessoas que são responsáveis por iniciativas. Já o quarto W, que é o quando, ou seja, o when, é quando aquela iniciativa vai ser entregue. Ou seja, cada iniciativa que você implementar, você tem que ter um prazo de entrega para avaliar se ela de fato agregou os benefícios que a empresa estava entendendo que ela poderia agregar. E aí a gente vai ter o quinto W, que é o where, que é onde aquela iniciativa vai impactar. Então aqui você está fazendo também um mapeamento das partes interessadas, ou seja, aquelas pessoas ou grupo de pessoas que vão ser impactadas pela sua iniciativa. E aí nos sobra os dois Hs, o how, que é o como, e o how much, que é quanto. O how, que é o como, você vai dizer quais são as etapas que você vai ter que fazer para conseguir implementar aquela iniciativa, seja ela um projeto, um programa ou uma ação. Mas você tem que dizer a metodologia que você vai usar, as fases que você vai implementar para conseguir entregar aquela iniciativa. E o how much, que é o quanto, é quanto ela vai custar. Então, da mesma forma que você precisa dizer qual é o prazo que aquela iniciativa vai ser entregue, você também tem que dizer quanto que ela vai custar, porque é a partir do custo que você inserir ali que a empresa vai dizer para você se você tem de fato recurso para conseguir implementar aquela iniciativa ou não. Por isso que eu falei lá no início que o planejamento estratégico envolve a alocação de recursos e o modelo 5W2H é a maior representação disso. Aqui o que você está fazendo, além de pensar quais são os meios que você vai atingir os seus objetivos, você também está tomando a decisão de quais vão ser os recursos que você vai utilizar para conseguir implementar essas iniciativas. Então é isso, galera. Assim a gente encerra o nosso curso gratuito de Fundamentos em Estratégia. O objetivo desse curso era apenas ensinar o básico que vocês precisam saber sobre estratégias de negócio. Mas se vocês quiserem agregar um pouco mais no conhecimento de vocês sobre estratégia de negócio, clica nesse link aqui que nós temos cursos maravilhosos para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Espero vocês lá.